Bom, então, enunciado, né? Você tem K pessoas numa sala, qual é a probabilidade de que pelo menos duas façam aniversário no mesmo dia e mês? A partir de qual valor de K essa probabilidade é maior do que 50%? Faz a 2 na moral. Então, de novo, né? Você tem, chama de K pessoas? Pessoas. K pessoas. Então, vamos colocar aqui pessoa um, pessoa um, você tem pessoa 2 e assim por diante. Até chegar uma pessoa sem usar a planilha. Não, aí. Tá, sem usar a planilha. Vou usar calculadora. Calculadora pode, né? Ah, tá, é porque. Ah, não, mas de qualquer maneira precisa de planilha. Quer dizer, pode ser feito na calculadora, mas aí fica. Bom, pode usar. Peraí. Vamos. Posso usar Google? Não vou usar planilha. O Google vai calcular para mim. Eu vou pedir para o Google, vai fazer as contas. Usa mesmo, é bom que a gente aprende. Pessoa K. Aí já vocês aprendem a usar o Google em outras provas aí. Pessoa K. Então, possibilidades de aniversário. Quantos dias possíveis para aniversário tem a pessoa K? Ou a pessoa um? Possibilidade de dias de aniversário. Se fosse presencial, Então, iríamos demorar professor, 10 anos. é, 365. Oi? é no mesmo dia e mês, tá? É a mesma coisa, aniversário no mesmo dia ou aniversário no mesmo dia. É só para Ah, tá. não gerar confusão. É a mesma questão. É porque aqui está escrito no mesmo dia e mês. Tá, cadê? No mesmo dia e mês, só para não gerar confusão de a pessoa pensar que poderia ser, por exemplo, no dia 10. Né? Dizer. Mas quando você fala essas duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia, você quer dizer que é no mesmo dia mesmo, né? Um dos 365 possíveis do ano. Mas aqui está enfatizando que é exatamente no mesmo dia, porque se deixar só no mesmo dia, você poderia pensar, quer dizer, se ambos fizerem no dia 10, mas um em março e outro em dezembro, tá valendo. É só para fixar isso. Mas é Entendi. no. É a mesma questão das outras dos aniversários, de aniversários que eu tinha passado. Então, pessoa 2, 365. Total de possibilidades, considerando pessoa um e pessoa 2, 365 multiplicado por 365. E assim continua. Se você considerar a pessoa 3, você multiplica por 365. E vai multiplicando, 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 até que chega a pessoa de número. Até que chega a pessoa de número K e você 365 de novo. Esse produtão de K fatores 365 é conhecido como 365 elevado a K. Certo? Concordam? Até aí está tudo entendido? Então, o nosso espaço amostral, aqui vocês entendem, né? Ômega vai ser o espaço amostral. Que são todas as possibilidades, né, de aniversário para essas K pessoas. A gente não precisa descrever precisamente o que é, mas o número de elementos desse espaço amostral ômega é quanto? 365 elevado a K, certo? Daí tudo certo? Tudo assumido? Tudo entendido? Então, esse é o nosso espaço amostral. Agora vamos considerar os eventos de interesse. Quais são os eventos?
o evento A corresponde a duas ou mais pessoas fazerem aniversário no mesmo dia do ano. Vou colocar assim, do mesmo dia do ano, para ficar claro que é o mesmo dia mesmo, né? Mesmo dia, mesmo mês, só não a mesma hora. Certo? Bom, aí o que acontece? Quando você for calcular o número de elementos de A, porque, bom, por que você vai calcular o número de elementos de A, né? Porque como o espaço amostral aqui é equiprovável, esse espaço amostral ômega é equiprovável, provável. Como o espaço amostral ômega é equiprovável, para calcular a probabilidade de acontecer isso, que é o que a gente quer, né? P de A, basta fazer casos possíveis, favoráveis dividido por casos possíveis. Então, o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de B. Concordam? Até aí, número de elementos do espaço amostral ômega, que no caso vai ser número de elementos de A dividido por esse negócio que é 365 elevado a K. Até aí tá... Professor, Oi? só uma dúvida. É porque essa questão do espaço aqui provável, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de distinguir. De É quando é ser fixo, tipo assim, aquela possibilidade sempre vai ser daquela forma, nunca vai mudar? o equiprovável? É, Equiprovável é o seguinte, existe algum... De todas as possibilidades, existe alguma que seja mais provável do que outra? Por exemplo, existe algum dia do ano que seja mais provável do que outro? não. Não. Para a pessoa 1, não. Para a pessoa 2, também não existe. Para a pessoa 3, também não existe. Então, a probabilidade de ter uma determinada sequência de aniversário para essas K pessoas vai ser sempre a mesma. Concorda? Porque não tem nenhum dia do ano que seja mais provável do que outro para a pessoa nascer. Bom, claro que você pode dizer, mas aí tem o carnaval. E, né, então é mais provável que nasçam, sei lá, 9 meses depois do carnaval. Mas aí é outra questão, né? A princípio a gente não vai levar isso em consideração. Eu Certo? entendi. Então, não tem nenhum dia do ano que seja mais provável. Quando você tem um espaço amostral que é construído com ocorrências com a mesma probabilidade, menos 2021, né? É verdade. Aliás, 2021 você vai ver, vai nascer todo mundo de maneira equilibrada, distribuída aí pelos 12 meses do ano. Pode ser feita essa pesquisa e comparar com 2000 sei lá, 2019 ou 2020. 2020 também foi atípico. Bom, mas então, é que provável. Então, 2020, acho que não vai. Não, mas a pessoa vai nascer mais gente, né, em 2020, em 2021. Bom, mas é que provável significa isso. Mesma probabilidade. Então, quando você constrói um espaço amostral com elementos, né, com ocorrências que equiprováveis, quer dizer, cada uma delas tem a mesma chance, então você tem um espaço amostral equiprovável. Quando você constrói um espaço amostral de maneira que tem ocorrências com probabilidades diferentes, por exemplo, quando a gente calculou aqui para o carro, a gente começou com 5 possibilidades para onde o carro está. Se o carro estivesse na 1, deu 3 possibilidades de portas abertas. Mas se o carro estivesse nas 3, só deu uma possibilidade. Então aqui não é equiprovável. Quer dizer, dependendo de onde o carro está, você tem diferentes possibilidades aqui, com diferentes probabilidades para a porta aberta. Então é diferente daqui,
do caso do nascimento, porque não importa onde nasceu a pessoa 1, a pessoa 2 pode nascer em qualquer dia do ano, independentemente, e assim por diante. Bom, então vamos lá. Temos agora, como é que provável, essa maneira de calcular número de elementos de A dividido por 365 elevado a K. Porém, se você for tentar calcular esse número de elementos de A, tudo se reduziria a calcular o número de elementos de A, você vai ver que é muito complicado de você raciocinar diretamente com A e encontrar o número de elementos. Quer dizer, se você encontra o número de elementos de A, então você já tem a fórmula aqui para o número de elementos do espaço amostral, você teria a probabilidade do A. Porém, vai ser complicado você deduzir qual é o número de elementos de A diretamente. Qual o artifício que a gente faz? Bom, vamos considerar o complementar de A. Oi? Oi? Desculpa, era pra ter colocado aqui sem querer. Ah, tá. Então, vamos considerar o complementar do A, o B, que é o ômega menos A. Significa que bom, em outras palavras, né, não há duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Concordam? É a negação do A, né? No mesmo dia do ano. Concordam? O complementar do A é não há duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Por que a gente está usando o complementar? Porque a gente sabe que a probabilidade do A vai ser 1 menos a probabilidade do B. Então, se conseguirmos calcular a probabilidade do B, teremos a probabilidade do A por meio dessa expressão aqui. Certo? Todo mundo entendeu o que é o B? Então, lembra, probabilidade do B, pelo mesmo motivo, vai ser o número de elementos do B dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é, portanto, o número de elementos do B dividido por 365 elevado a K. Agora tudo se reduziu a calcular, então, o número de elementos do B. Então, se tivermos o número de elementos do B, teremos, então, a probabilidade do B. E com a probabilidade do B, teremos a probabilidade do A, que é o que a gente quer, no final das contas, analisar. Então, vamos lá calcular o número de elementos do B. Número de elementos do B. Então, vamos começar com a pessoa 1. Quantas possibilidades existem para a pessoa 1? Alguém está perguntando, a aula está sendo gravada, logo mais vai estar disponível. 365 possibilidades. Pessoa 2. Quantas são as possibilidades agora para a pessoa 2? A princípio, 365 também. Porém, você está no B, ó. No B, você não pode ter repetição de aniversário. Então, você deve desconsiderar o aniversário da pessoa 1, sobrando 364 possibilidades. Se você fizesse a pessoa 3, quantas possibilidades teria? Para a pessoa 3 agora. 363. E assim você vai até finalmente chegar... deixa eu puxar mais para cá. Até finalmente chegar à última pessoa na sala.
a última pessoa sendo a pessoa de número K. Qual é, então, o número de possibilidades para a pessoa K? 300, observa o seguinte, você tirou seria uma possibilidade se o K fosse exatamente 365. Porém, o K pode ser qualquer número, até 365. Né? Então, o que acontece? Quando você... 365 menos K menos 1, exatamente. 365 menos... Por que é menos K menos 1? Porque antes de K, você teve K menos 1 pessoas. Você está retirando K menos 1 aniversários. Você está retirando esses K menos 1 aniversários dos 365 aniversários possíveis. Então, sobram 365 menos K menos 1 para a pessoa de número K. Isso. Então, todo mundo concorda com essa expressão? O que vai dar isso? Existe uma outra maneira de escrever, que é a seguinte: 365 vezes 364 vezes 363 vezes, etc. Aí vai ter aqui, né, o nosso 365 menos K menos 1. Se você continuasse multiplicando, aqui você colocaria... Qual seria o próximo? Seria 365 menos K vezes... E aí você continuaria multiplicando até finalmente chegar a 3, 2, 1. Correto? Fatorial. Só que isso que eu escrevi em vermelho não estava na expressão inicial. Eu estou colocando aqui de maneira artificial. Estou sendo ousado e colocando esses números além. Então, eu vou dividir para manter a igualdade. Já que eu multipliquei em cima, eu vou dividir embaixo. 365 menos K, que multiplica todos os números até 3, 2, 1. E então, eu posso reescrever essa expressão como 365 fatorial dividido por... aqui vai dar 365 menos K fatorial. Concordam? Número de elementos de B. Concordam com essa expressão? Tô ferrada. Professor, como na outra questão a gente tinha colocado elevado, eu iria colocar 375 elevado a K. Não, mas espera aí. Isso daqui é para o número de elementos, não é a probabilidade ainda. É verdade. A O trem ainda probabilidade... fica mais difícil, Amine. A Pior agora. probabilidade de B é igual ao número de elementos de B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Aí sim vai ser 365 fatorial dividido por 365 menos K fatorial. Tudo isso dividido por 365 elevado a K. Eu tinha confundido com essa parte aí. Bom, aí... Daqui para frente é só para trás. Então, você tem essa expressão para analisar. É uma expressão bonitinha, não tem nada demais. Então, o que acontece? Você quer que esse número... O que você quer? Bom, o P de A, lembra que o P de A é igual a 1 menos P de B, certo? O que você está querendo sobre o P de A? Você quer que o P de A seja... quanto? Maior do que 50%? É isso? A questão, né? Isso.
para o P de A ser maior do que 50%, quanto que deve ser o P de B? Menor do que. Menor do que 50%. 40. Então, mas lembre que o P de B é exatamente essa expressão. Então, tudo que você tem de fazer é avaliar para qual valor de K essa expressão vai dar menor do que 50%. Então, a melhor maneira seria recorrer a uma planilha, mas, né, se vocês não quiserem recorrer a uma planilha, vocês vão aqui ao Google e aí tem pesquisem aqui no Google, Wolfram Alpha, ó, esse negócio aqui, Wolfram Alpha. Você entra nesse site, inclusive é uma boa dica para vocês que precisam fazer cálculos, por exemplo, integrais, você faz tudo aí nesse. Alguém já conhecia esse site? Então, o que você vai fazer? Não? Então, ó, você entra nesse site, você digita o que você quer de matemática. Pode ser integral, pode ser derivada, o que você quiser. Ou até coisas de física, e, enfim, tem muita coisa. Alguém disse que só conhece porque eu falei. Então, eu vou fazer o cálculo. Qual o cálculo? A probabilidade do B. Lembra que a probabilidade do B era parênteses, 300 e quanto? 65 fatorial. Olha, isso é engraçado. O site deu até uma sugestão aqui. Talvez eu já deva ter usado esse cálculo aqui. Dividido por... O que eu vou fazer? 365 menos K, né? Fatorial. Dividido, tudo isso tem... faltou um dividido aqui, né? Dividido. Agora, tudo isso dividido de novo por 365 elevado a K. Então, essa expressão que eu vou... Eu não sei o que ele vai dar se eu digitar isso daqui e der um Enter. Vamos ver se ele entende que o K é uma variável. Ó, ele entende. Ó. Ele não só faz cálculos, ele entende as variáveis que você coloca. Será que se colocar maior do que 1,5? Maior ou menor? Era menor, Maior né? do Menor que que... 1,5. Ah, tá. Menor do que 1,5. Menor do que 1/2. Provavelmente ele vai resolver. Aqui, ó. K, bom, o que deu? K igual a mais ou menos 23, K igual... bom, eu acho que ele fez igual, talvez, não sei. Porque era para ser todo... Tá certo, a resposta que a gente vai obter é 23. Então, por exemplo, como que você obteria a resposta? Seria ficar colocando K igual a não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, até que dê... Por exemplo, se o K for 1, o que vai dar? Deixa eu tirar esse 1 meio. Se o K for 1, 1 não vale, né? Vamos colocar o K igual a 10, por exemplo. 10 pessoas. O que vai dar? A probabilidade vai dar... Ai, cadê? Era para aparecer o... Aqui, decimal. Aqui, ó, decimal approximation. 0,88. Ou seja, 88% aproximadamente. Certo? Aqui é o número exato, essa fração maluca aqui.
A decimal é aproximadamente 0,88, ou seja, aproximadamente 88%. Então, com 10, você não conseguiu menor do que 50. Então, você vai tentando. Com 20, vou colocar 20 aqui, ó. Lembra de colocar 20 no fatorial e 20 no expoente. O que vai dar? 58%. Tá quase lá, hein? Tá quase. Aí você vai e coloca. Com 21. 21. Quanto que vai dar? 55%. Tá quase, hein? Vamos lá. 22. E 22. Opa, 52%. Será que é o 23? Claro que isso aí vai aumentando. Quanto mais pessoas, maior a probabilidade, né? Opa! O menor né? 49%. Pronto. Então, você precisa de 23. K igual a 23. Conclusão. Claro que numa planilha seria bem mais fácil, né? Você... Então vai ser melhor colocar lá de uma vez menor do que um meio, né? Mas eu acho que quando você coloca menor do que o meio, na expressão, fica... Na verdade, eu acho que o que ele faz é calcular como se fosse igual a um meio. Não, porque o menor número que ele deu foi 23. Aí ele deu Tá. 23, 24, 25, então a partir de 23, todos vão dar menor do que um meio. Mas aqui não, ele não explica, né? Tipo assim, tem K igual a mais ou menos 25. Bom, K igual a mais ou menos 24, K igual a mais ou menos 23. Bom, eu deduzi porque eu já sabia, né? Mas na planilha, alguém perguntou como faz na planilha? Deixa eu entrar na planilha. Faz na planilha, porque até eu testar isso tudo aí já passou o tempo da prova. Então, é melhor fazer na planilha, né? Mas que planilha é essa? Qualquer planilha. Excel lá. Excel, LibreOffice, Google, qualquer planilha. A lógica de cálculo vai ser sempre a mesma. Então, o que eu vou colocar aqui na planilha? Pelo amor de Deus, não passa essa questão na prova, não. K. Aqui eu vou colocar o N de B. E aqui eu vou colocar, melhor, aqui eu vou colocar o N de ômega. Tem outros vídeos com explicações sobre, se vocês quiserem ver também. Aqui o N de B e aqui o P de B. Então lembra, se o K for 1, quanto que é o N de ômega? A turma inteira vai dar uma grade de cerveja para o professor se ele não passar essa. Mas se eu passar exatamente do jeito que eu passei, fica mais fácil, né? Ó, o N de ômega. Se só tem uma pessoa, total de possibilidades é 365, certo? E o número de elementos do B bom, só tem uma pessoa, não tem como ter outra fazendo aniversário. Então, 365 também. E a probabilidade, que é igual... Melhor passar os problemas da Covid. Igual o do B dividido pelo do ômega. Eu errei aqui a fórmula. Dividido. Deu 1. Se tiver uma pessoa só, a probabilidade do B é 100%. Agora, se você tiver duas pessoas, então, qual é o número de elementos do espaço amostral? Igual 365 elevado... Aí você tem de colocar a célula anterior, ou a célula que tem um número de elementos. O K, no caso, né? Porque é 365 elevado a K. Então você coloca 365 elevado a 3. No caso, dá esse número grandão aqui.
Número de elementos de B vai ser igual. O número de elementos de B, lembra, é o anterior multiplicado por 360. Deixa eu colocar entre parênteses. Multiplicado por 365 menos o que você tinha antes, né? No caso, o A2 aqui, que é 1. E, por fim, igual o número de elementos de B dividido pelo número de elementos do espaço amostral, vai dar a probabilidade. O que acontece? Se eu puxar isso daqui mais uma vez, então isso aqui é igual ao anterior mais 1. Vou pegar tudo que eu escrevi, todas as fórmulas, essa daqui igual ao anterior mais 1, essa daqui igual ao 365 elevado a o que está no K, e esse daqui é igual o anterior, aqui nessa coluna, vezes 365 menos, não o K, mas o K menos 1, que é o que vem aqui antes do K. E aqui é a probabilidade. Se eu pegar isso daqui e puxar uma vez, eu tenho a probabilidade para 3. Se eu continuar, probabilidade para 4. Se eu continuar, probabilidade para 5. E assim por diante. O único problema é que vocês têm que saber escrever essas fórmulas no Excel. Aqui, ó, 23 foi onde deu a resposta. Ó, todos os números aqui estão decrescendo da probabilidade do B. Bom, então o que acontece? Vocês poderiam pensar, mas por que eu não coloquei o fatorial? Porque o problema é que o computador não calcula. Né? Se você colocar aqui, por exemplo, o K, digamos, o K sendo 23. Aí você vai fazer o P do B, né? Por aquela fórmula. Se você colocar por aquela fórmula, seria fatorial de 365. Vou colocar entre parênteses. Fatorial de 365 dividido pelo fatorial de 365 menos 22, né, porque é K menos 1. Tudo isso dividido por, vou colocar entre parênteses também, 365 elevado a 23, né, que é o K. O que acontece? Ele não calcula. Por que ele não calcula? Porque simplesmente o computador, esses números 365 fatorial e 365 e fatorial também de 365 menos 22 são números muito grandes que o computador não consegue armazenar. Então, se você fizer a fórmula diretamente, no computador, na planilha, não vai funcionar. Só que funciona do jeito que eu fiz aqui, porque neste cálculo ele está calculando meio que passo a passo. Então, estou domesticando a planilha para ele ir fazendo os cálculos passo a passo até chegar à resposta. Ou então você pode utilizar um site de computação, de computação algébrica, né? Um site de matemática para fazer. Bom, então vamos para 3, né?